Neste mundo, muitas coisas não podem ser mudadas facilmente. Só podemos fazer mais e um pouco mais. Lutamos, insistimos, tentamos encontrar novos caminhos, mas nem sempre isso é o suficiente. No fim, percebemos que algumas batalhas nunca foram nossas para vencer. E por mais que tenhamos nos esforçado, certas mudanças jamais acontecerão, restando apenas o cansaço, a resignação e o silêncio de tudo o que poderia ter sido, mas nunca será. Ela é uma repórter determinada, que trabalha em uma emissora de TV. Ele, um engenheiro de explosivos habilidoso, que trabalha em uma construtora. Em meio ao caos da guerra, seus caminhos se cruzam, movidos por um mesmo propósito: ajudar o próximo. Essa é uma história dolorosa, triste, trágica e devastadora. Hoje, eu te convido a assistir comigo a Oliveira Branca, um drama chinês com 38 episódios, exibido em 2025. E meu povo, eu sou a Ingrid, e se você ainda não deixou o like nesse vídeo, vê se não esquece. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Aos membros, muito obrigado por todo o apoio e todo o carinho de vocês. E se você quiser se tornar um membro, por apenas R$ 1,99 você terá acesso a vídeos exclusivos. Meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vale lembrar que tem spoiler e vale lembrar que esse não é um dorama para todo mundo. Esse é o meu primeiro dorama de 2025 e eu já digo para vocês que ele é pesado, muito pesado. Então, se você estiver passando por algum problema psicológico, eu sugiro que você não assista o meu vídeo e que você também não assista esse dorama. Eu juro pra vocês que eu tentei não chorar, mas é praticamente impossível, né? Sonran é uma repórter que estava há 3 meses no país oriental, e aquele seria seu último dia. Mas de repente, várias explosões começaram. A cidade foi atacada e foi ficando destruída. Mesmo diante desse terror, Sonran teve que ser forte e começar uma live mostrando o que estava acontecendo. Após a transmissão, ela foi em direção a Gama, capital do país oriental, para pegar seu voo de volta para casa. Mas no caminho, acabou pisando em uma mina terrestre, e é aqui que ela vai conhecer Lizan. Ele é um engenheiro de explosivos e é também um voluntário de desminagem. Ele desativou o explosivo? Não, mas do jeito dele, ele salvou nossa gatinha. No fim, ela conseguiu voltar para a China. Os pais de Sonran se divorciaram. O pai dela se casou novamente e a madrasta a trata muito bem. Apesar de viver em harmonia, ela sente que existe uma distância entre ela e a madrasta. Enfim, após voltar, Sonran seguiu com sua vida, mas nunca esqueceu a Zan. E ela tentou encontrá-lo, mas sem sucesso. E foi parada no trânsito que ela ouviu de longe. Mas ela não conseguiu falar com ele. Mas pelo menos ela já ficou feliz por saber que ele está na mesma cidade que ela.
Para descobrir sobre o Azan, Sonran foi até Chanbei, uma superior dela na empresa. Elas não se dão muito bem, mas mesmo assim, Chanbei era a única saída de Sonran. Tudo isso porque Chanbei tem o contato de uma pessoa que pode ajudar a Sonran a achar Azan. No dia seguinte, ela foi até a construtora Han Chan, atrás do presidente Lu Jian. Ele é o cara que pode ajudá-la. Tudo isso porque a Azan trabalha nessa construtora. Lu Jian é um homem gentil, fechado, mas gentil. Mas Sonran não conseguiu descobrir nada sobre Azan. Eu acredito que nessa parte ela deveria ter perguntado diretamente para o Lu Jian sobre o Azan. Ela fez uma pergunta genérica e ele respondeu de uma forma genérica também. Triste, ela pegou suas coisas e foi embora. Mas ao sair do prédio, ele, o próprio Azan, apareceu com um guarda-chuva e ele a levou de carro até em casa. Achei tudo. Depois disso, ela o reencontrou quando foi devolver o guarda-chuva e até o número dele ela conseguiu. Mas aí começou a parte chata, que até então eu achava chata. Mas você vai perceber que no decorrer da história, eu vou mudar de opinião, tá? A mãe da Sonran. Assim, no início, dá a entender que a mãe dela só sabe jogar a garota pra baixo, não incentiva, não fica do lado dela. Mas isso é no início e mais pra frente iremos descobrir o porquê disso, ok? Mas para ser bem sincera, isso foi no início. Porque depois nós vamos descobrir um pouco mais sobre a história dessa mulher. E vamos descobrir que ela não é tão ruim assim. E para piorar tudo, Sonran não foi a escolhida da empresa como a melhor repórter do ano, mesmo depois de ter feito um belo documentário. Quem ganhou foi a Chanbei, e ela chamou toda a equipe para jantar, para comemorar. E sabe o que é pior que isso? Chanbei falou que seu namorado estava chegando. Adivinha quem era o tal namorado? Ele mesmo, Azan. Sonran chorou, ele viu e ela foi embora, acreditando que ele era namorado da Sonsa. Gente, eu tenho que confessar para vocês que assim, não gostei da Chanbei. Depois ela mudou? Sim, mudou, amadureceu. Mas até esse momento aqui do drama, continua sendo uma sonsa para mim. E foi exatamente assim, nesse clima de enterro, que a noite terminou. Sonran então voltou para o país oriental. 2 meses se passaram e ela estava dando o seu máximo para conseguir boas filmagens. E ela sempre ia junto com os voluntários para registrar tudo. E foi justamente quando ela decidiu lavar o cabelo que a Azan apareceu. Sim, a Azan apareceu bem na frente dela. No dia seguinte, ela foi junto com ele e os outros meninos para uma missão. Depois que eles voltaram para o alojamento, ela fez uma entrevista com Azan e ela ficou tão nervosa. E quem foi que viu essa entrevista dela com Azan? Pois é, a Chanbei, a doida que quer ser namorada dele. Claro que ela não quer esses dois perto um do outro e por isso ela se candidatou para ir para o país oriental, onde Azan e Sonran estão. Enquanto isso, no país oriental, Sonran estava com Sachin no mercado local. Ele é morador dali e é também um repórter que está trabalhando com ela. De repente, ela encontrou com Benjamin e Azan. Benjamin
é um soldado que adora implicar com ela. Até aí tudo bem, só que do nada um homem esbarrou na Sun-Ran. Azan percebeu que esse homem estava com uma bomba. Só que dentro do carro em que esse homem estava, haviam vários explosivos interligados. Um tiroteio começou. Benjamin foi atingido no braço. O capitão Jianlin levou uma facada. E o Azan? Bem, o carro que ele estava explodiu. Ele foi levado para o hospital. E Sun-Ran foi até lá. Mas o hospital estava uma loucura. Mas ela o encontrou. Ele estava bem, só estava com uns arranhões no rosto. Isso porque ele pulou do carro antes da bomba explodir. Acha que acabou aqui? Não, porque uma bomba foi encontrada no hotel onde Sun-Ran está hospedada, que é onde Irina, a mãe de Sachin, trabalha. Todos foram para lá. Depois de alguns rolês, tudo terminou bem. Mas agora, Azan se voluntariou para ir para Rap, atualmente a cidade mais perigosa do país oriental. Na manhã seguinte, ele teve o teste de admissão, mas antes, ele encontrou com a Sun-Ran e eles foram juntos tomar café. E finalmente, ele conseguiu explicar o mal-entendido sobre a Xianbei e deixou claro que ele não tem namorada. Ai, gente, eu preciso confessar para vocês que essa parte eu amei. Depois, ele fez o teste, passou, Sachin foi transferido para Rapo e o capitão Jianlin também, junto com Azan e Benjamin. E sabe quem também conseguiu transferência? Ela mesma, Sun-Ran. Todos foram para Rapo. Sun-Ran pegou um carrinho e seguiu em direção à cidade. Logo em seguida, Azan com a tropa também chegou na fronteira. E o guarda mostrou o mapa que Sun-Ran havia riscado sem querer. O lugar que ela marcou era Haru, um lugar perigoso. A gata simplesmente queria cortar caminho, chegar mais rápido na cidade. E isso não acabou muito bem. Ela já chegou em Haru ouvindo tiro. Ela tentou voltar, mas o pneu do carro furou. Ela saiu correndo e os homens começaram a atirar em direção a ela. Ainda bem que Azan chegou bem na hora. Foi tenso, mas pelo menos ele conseguiu salvar Sun-Ran. Depois eles seguiram viagem, tiveram alguns rolês pelo caminho, mas conseguiram chegar até a base. E foi lá que ela reencontrou Peichan, a doutora doidinha. Ela é médica que se voluntariou para trabalhar em Rapo. E à noite as duas beberam e Azan estava passando quando viu Sun-Ran sozinha. Peichan havia saído para pegar mais bebida e não voltou. Azan então viu o segredo de Sun-Ran, um coração escrito Azan. Ela escreveu isso na terra. Pelo menos agora o gato está ciente que Sun-Ran gosta dele. No dia seguinte, pela manhã, ele a levou até o hotel que a emissora de TV reservou para Sun-Ran. E então, cada um seguiu sua vida, mas eles se reencontraram embaixo de muitos tiros e bombas. Azan quase perdendo a vida e Sun-Ran desesperada pelo homem. Mas ele ficou bem e tudo terminou bem. Para comemorar, à noite todos foram para um bar da cidade. Sun-Ran bebeu, Azan também. A noite terminou com esses dois lindos dançando.
Aproveitem essa cena, porque são poucas as cenas em que podemos desfrutar da felicidade desses dois. Ao chegar no hotel, Sonran deu de cara com a Chanbei. Pois é, ela foi pra lá e deixou claro que vai ficar com Azan. Na manhã seguinte, Chanbei foi ousada e foi até Azan, e ele nem deu ideia. Falou o básico e foi embora. Chanbei discutiu com a Sonran e as duas ficaram um bom tempo sem se encontrarem. Sonran foi até a base dos meninos para uma entrevista, mas chegando lá, Benjamin falou que encontrou Rina, a mãe de Sachin, e que ela estava com a Cia e o Zoro, duas crianças órfãos. Sonran foi até Rina para descobrir como todos estavam. Os pais de Zoro e Cia faleceram no último ataque. E Rina os levou para o orfanato. Rina, com a ajuda de Benjamin, se tornou voluntária e a partir de então ela vai ajudar o orfanato. Foi lá que Sonran descobriu que Chanbei passou a ir ao orfanato todos os dias para ajudar. Ela não tirava fotos ou fazia entrevistas, apenas ajudava aquelas crianças. Aquelas pessoas. Percebe-se aqui que Chanbei, ela começou a mudar a sua postura, a sua mentalidade. Ela mudou suas atitudes. Estava tudo bem até que uma bomba explodiu dentro do orfanato. Desesperador ver essas cenas. Sachin foi atingido por um tiro. Chanbei ficou em estado de choque com tanta violência e brutalidade daquelas pessoas, daqueles monstros. Finalmente, os voluntários e os soldados chegaram. Quando Sonran viu Azan, ela desabou. Benjamin viu Rina falecer em seus braços. Uma mulher apareceu com explosivos amarrados em seu corpo. Azan foi tentar ver o que era e se poderia ajudar a resolver. Nisso tudo, explodiu. Sonran foi transferida de volta para casa. Ela teve as córneas atingidas pela frequência da explosão. Ela ficou um bom tempo no hospital e, ao acordar, a primeira coisa que ela fez foi tentar entrar em contato com Azan, Sachin e Benjamin. Sem sucesso. Sonran voltou a trabalhar, mas aqui vamos começar a perceber os traumas que uma guerra pode fazer em uma pessoa que presenciou o caos de perto. Senhor Lu recebeu uma ligação do hospital do país oriental. Ele foi até lá. Azan havia acordado do coma. Ele teve perda auditiva. Senhor Lu o levou de volta para a China e o levou em um amigo especialista. Ele aconselhou o Senhor Lu a levar Azan ao psicólogo para ter acompanhamento. Azan começou a ter crises sérias, a ouvir zumbidos. E, gente, é a partir daqui que a gente começa a ver que o drama ele é mais desesperador do que qualquer drama que você já possa ter assistido. Nesse momento eu senti que Sonran ficou desamparada. Tudo que ela precisava era ser acolhida, mas ninguém olhou para aquela menina. Tudo que ela queria era reencontrar Azan. A mãe dela, até aqui para mim, ela
não teve nenhum pingo de empatia. Enfim, Sonran foi ao médico e ela está com tendência depressiva moderada. O médico recomendou que ela fosse até o psicólogo. O desabafo dessa menina é de cortar qualquer coração. Assim que ela saiu da sala da psicóloga, Azan chegou e a viu de longe, mas desistiu de ir atrás. Fiquei bem triste nessa hora, mas eu consegui entender os motivos dele. Enfim, Sonran voltou para casa. Na verdade, ela está morando com a mãe. E só agora a mãe conseguiu compreender quão grave e sério é o estado mental de sua filha. Apesar dos pesares, Sonran decidiu voltar para sua cidade, sua casa. Quando ela estava no aeroporto, ela viu Azan do outro lado do vidro. Ele foi até ela, trocaram algumas palavras e se despediram. Azan foi para a casa de seu pai e Sonran ganhou o prêmio de melhor foto do ano. Claro que ela não conseguiu nem comemorar. Azan voltou para casa e foi visitar Jeonyu na escola, irmão de consideração do Jeonlin. E é aqui que iremos descobrir que, infelizmente, Jeonlin morreu naquele atentado no país oriental. Azan não se recorda como ele faleceu, mas ele acha que a morte de Jeonlin tem a ver com ele. Azan se sente extremamente culpado pela morte do amigo. Você acha que isso é tudo? Nada disso. Agora Sonran está sofrendo ataques por causa da foto e do prêmio. Preocupado, Azan foi até ela e secretamente ele a ajudou. Azan enviou um pedido de ajuda ao computador da base para Benjamin. Aqui iremos descobrir o que aconteceu com eles. Benjamin se tornou capitão e segue no país oriental, com sangue nos olhos e vontade de vingança pela morte de Irina. Sachin se tornou um soldado. Sim, ele largou a profissão de repórter. Tudo isso para vingar a morte da mãe. Ele trabalha agora junto com Benjamin, mas os dois vivem de arranca-rabo. Mas eu amei a conexão desses dois. Benjamin o avisou que Sonran precisa de ajuda e deixou nas mãos de Sachin um notebook para ele resolver isso. E ele resolveu. Ajudou muito Sonran. E depois de mais uma crise, Azan finalmente pediu ajuda a Lujan. Pediu para encontrar o melhor psiquiatra. Ele queria melhorar. Ele queria voltar a ficar bem. O diagnóstico saiu e Azan estava com transtorno de estresse pós-traumático grave, ansiedade e distúrbio do sono. Chanbei se voluntariou para voltar ao país oriental, e ela foi. Ela e Sonran ficaram bem, se tornaram amigas. Sonran então entrou em contato com Azan, querendo o ver, mas bem no dia do jantar, Jeonyu foi parar na delegacia, e então entraram em contato com Azan, que foi correndo para lá. Sonran já estava no restaurante e recebeu a mensagem dele de que não iria porque algo urgente havia acontecido, mas depois de ter resolvido esse rolê, ele foi até o restaurante que já estava fechando. E adivinha, Sonran
estava saindo de lá. Eu não preciso dizer para vocês o quão lindo foi esse reencontro, né? Mas as coisas não seguiram boas. Teve uma acusação de bullying na escola envolvendo Jonghyun. Sonran e Azan entraram no meio, todos ficaram contra Sonran e ela brigou com Azan. E foi no meio desse furacão que ela finalmente se abriu e contou toda a verdade para o Azan, de como ela estava se sentindo nos últimos 6 meses após voltar do país oriental. E ele então se abriu e contou pelo menos metade da verdade para ela, de como ele se sentia. Foi lindo, foi emocionante, ela chorou, ele chorou, eu chorei, choramos juntos. E depois de Azan ir até a casa de Sonran e ela ir até a casa dele, o beijo veio, minha gente. Sim, um beijo lindo e apaixonante. Eu estou amando essa fase dos pombinhos. Depois de tudo que aconteceu, Sonran pediu demissão da emissora de TV. Ela quer seguir uma linha mais sendo ela mesma, sabe? Ela quer escrever histórias, escrever aquilo que ela vivenciou. E aqui os nossos pombinhos estão namorando e é claro que eu namorei muito o namoro deles. Azan já levou a amada para conhecer seu pai. Vale lembrar que a mãe dele faleceu há mais de 10 anos. E o que Azan não sabia era que Sonran já conhecia o pai dele, que por falar nisso, é um querido. E foi voltando para casa que Sonran descobriu que Azan secretamente a ajudou. E então ele propôs que ela passasse um tempo na casa dele. É isso mesmo, eles vão morar juntos. Azan voltou a trabalhar na construtora do Sr. Lujan. Teve um evento e ele quis participar. Não deu muito certo. As crises dele voltaram e ele começou a se recordar do que aconteceu no dia do ataque no país oriental. No ataque que Janlin perdeu a vida. Bem no dia que ele resolveu contar sobre seus traumas e crises para Sonran, o projeto dela havia sido aceito e ela foi participar das filmagens em Jinchang. Com receio de que ela pudesse desistir do projeto de ir viajar, Azan optou por não contar o que estava acontecendo com ele. Na manhã seguinte ela já pegou o trem, despedida sendo despedida, né? Só que não, porque Azan foi com ela. Ele fez uma surpresa. A mãe da Sonran mora em Jinchang, mas ela preferiu pegar a Azan e ir para um hotel. Está errada? Jamais! Uma pena que eles ficaram em quartos separados. Então, 5 dias se passaram. Azan foi em uma reunião da escola de Jonghyun e foi lá que ele contou ao menino por que Janlin havia falecido. Foi para salvar a vida dele, a vida de Azan. Gente, o Azan ficou arrasado, porque além do Janlin ter salvado a vida de Azan, ele salvou a vida de uma família inteira.
semana se passou e Song-ran voltou para Linchan para um casamento do amigo do Azan. E aqui ele teve a oportunidade de conversar com Lu-jan, uma conversa sincera. Azan se voluntariou, ele quer voltar para o país oriental. Sabe o que é pior? A médica que está acompanhando ele apoiou essa volta dele. Enfim, o casamento foi um sucesso, todos riram, se divertiram e a noite terminou com um beijo lindo do nosso casal maravilhoso. Na manhã seguinte, Song-ran voltou para Jinchan para terminar seu programa de TV. E já está ali na reta final. Azan teve seu formulário de voluntário aprovado e então ele foi até Song-ran para conversar com ela. E é aqui que iremos conhecer um pouco mais sobre a história dos pais dela. O pai da Song-ran traiu a mãe dela e a coitada descobriu da pior forma possível. Ela saiu desse casamento traída, sem nada e sem nem direito a levar Song-ran com ela. A mãe dela sofreu bastante, mas ela conseguiu se reerguer. Enfim, para aproveitar que Azan estava na cidade, a mãe da Song-ran pediu para conhecê-lo. E não é que ela gostou do Azan? Fiquei feliz pela Song-ran. Enfim, Azan foi embora para fazer o teste de aptidão para ir para o país oriental. E estava indo tudo muito bem, até que Song-ran voltou a ter problemas nas córneas e teve de passar por uma cirurgia. Enquanto isso, lá do outro lado, Azan voltou a ter crises. Ele não passou na certificação, aliás, ele nem fez. Mas ele ficou no país Xi para fazer novamente o teste. O problema é que ele não falou a verdade e nem Song-ran. Começou aqui a falta de comunicação. A mãe da Song-ran está com câncer de pulmão em estágio intermediário e ela contou à filha assim que ela teve alta e foi para casa. Song-ran convenceu a mãe a se tratar e ela ficou internada. Claro que Song-ran ficou ao lado dela. Do outro lado, Azan recebeu uma ligação de Benjamin. Zoro, o menininho que foi salvo por Ina, faleceu. Azan então ligou para Song-ran. Aos prantos, ela contou sobre a mãe. Azan pegou o primeiro voo. Demorou, mas ele conseguiu chegar ao hospital. A mãe dela foi parar na UTI. Song-ran pegou uma infecção bacteriana na córnea. Azan está tentando contar a ela que vai para o país oriental. E daqui para frente, foi só para trás. Chanbei, sem querer, contou para Song-ran sobre o nome de Azan na lista de voluntários. Teve choro, despedida. Sim, Song-ran falou para ele não adiar a ida. Quando o avião decolou, ela mandou uma mensagem, pedindo para ele não entrar mais em contato com ela. Aqui foi pra gente se acabar de chorar. Então, 3 dias se passaram. Azan chegou no país oriental. A mãe da Song-ran teve alta e foi para casa. Elas conversaram sobre a ida de Azan ao país oriental. Gente, a mãe dela aqui deu aula de maturidade. Se um dia eu critiquei essa diva, eu retiro tudo que eu falei.
Pensando no que a mãe falou, Sonran refletiu sobre as duras palavras que falou para Azan antes dele partir. Então ela resolveu ligar para Chanbei, que falou para Sonran sobre a morte de Zoro. Ela ficou devastada e decidiu então ir para o país oriental para ajudar aquelas pessoas. Um mês após a decisão, ela foi para o país oriental. A mãe havia pedido para ela esperar um mês, para ela se recuperar 100%. Sonran já chegou com emoção maior ao ir no hospital. Doutora Peixan foi refém. Azan chegou para salvá-la. Sonran viu Azan, mas ele não a viu. Aqui, eles nem se falaram. Mas na manhã seguinte, ela foi em uma conferência de imprensa em um hotel e na saída, ela o encontrou. Ele foi bem frio, achei até estranho. Eles foram embora separados, ela de carro e ele de moto, mas eles foram para o mesmo lugar, para o hospital visitar a doutora Peixan. Mas não se falaram, tá? No dia seguinte, Sonran foi até a base visitar Sachin. Benjamin e Azan haviam saído e ela os encontrou no hospital, mas também não foi aqui que eles se resolveram. Enfim, depois disso eles voltaram a se encontrar e Azan foi com a Sonran em uma vila. E aqui começa mais uma parte triste dessa história. Famílias tendo que vender para estrangeiros suas filhas crianças, na esperança delas saírem do país e sobreviverem. É de cortar o coração ver essas cenas. Então veio mais uma missão. Os meninos foram transferidos para Rapo e Azan foi junto. Mas ele se despediu da Sonran. E o que aconteceu no dia seguinte? Matuman foi atacada. Todos foram para lá. Cidade onde tem o templo sagrado. A guerra começou. Aliás, a guerra já havia começado há muito tempo. Azan, no meio do fogo cruzado, começou a ter crises, mas ele conseguiu se restabelecer e conseguiu desarmar a bomba. Estava tudo ok, na medida do possível, mas Sachin perdeu a estrela que sua mãe havia dado a ele, e ele quis voltar ao morro do templo para achar. Benjamin foi junto, e um dos criminosos que ainda estavam por ali deu um tiro que acertou a perna dele. Pelo menos ele ficou bem e Sachin ficou muito agradecido a todos. No fim, todos ficaram bem e finalmente a guerra havia cessado, pelo menos por um tempo. E todos voltaram para Uglai e Sonran e Azan conversaram, se desculparam, se beijaram, eles fizeram as pazes, eles voltaram a namorar. Não preciso nem dizer o quão feliz eu fiquei, né? E depois de dias felizes e de glória, os meninos foram transferidos para Rapo. Eles agora estão em busca do chefão que fugiu de Matuman. Sonran também foi para Rapo para visitar Chanbei, mas antes ela foi se despedir do amado e rolou até beijo, dessa vez no rosto. Chegando lá, eles acharam um esconderijo. Quando foram ver, uma família amarrada, com explosivos, momentos tensos. Azan teve de superar sua crise
seus medos e traumas para conseguir salvar a família. Sonran ficou com ele até o último minuto, não o deixou de jeito algum. No fim, ele salvou todos. 처음부터 혼자였던 걸 설명할 수 없는 공허함에 언제부턴가 슬픈 기억만. Finalmente esse homem conseguiu se abrir com a Sonran. Ele contou a ela sobre o que mais o atormentava. E eu achei que aqui ele fosse conseguir seguir em frente com um coração mais leve. E eu fiquei tão feliz porque Jang-woo perdoou Azan. E Azan ficou todo emocionado com a redação que Jang-woo escreveu na escola. Até eu chorei. Azan e Sonran conversaram e resolveram voltar juntos para a China, mas também pediu para Sonran ficar mais 5 dias, até que o orfanato ficasse pronto para uma bela inauguração. Como despedida, Benjamin e sua equipe chamaram os dois, Sonran e Azan, para acampar nas montanhas. Então veio a véspera do ano novo, Benjamin e sua tropa foram fazer uma emboscada para pegar o chefão que fugiu. Azan não foi, ficou no orfanato com a Sonran. A noite foi longa, mas os meninos venceram, entre muitas aspas. E todos pensaram que a paz havia reinado naquele país. Porém, no dia seguinte teve a abertura do orfanato. Também colocou o nome de Irina, em homenagem à mãe de Sachin. Estava tudo ótimo, Benjamin e Sachin foram embora e Azan e Sonran ficaram. Faltavam apenas 2 dias para eles irem embora. Eles foram se despedir dos meninos e quando entraram novamente no orfanato, um menino, José, que ajudou muito Sonran, deu uma facada no Azan. Lembra do chefão dos terroristas? Pois é, ele não morreu e está querendo agora matar Azan. Para piorar, Azan ficou no orfanato e pediu Sonran para ir atrás de Benjamin e Sachin. E não é que os capangas do chefão sequestraram ela? Azan, quando ouviu pelo rádio, saiu desesperado atrás deles. Não consigo descrever as cenas seguintes porque eu só chorei. Triste e desesperador o que aconteceu. Enfim, Benjamin, Sachin e os meninos chegaram e encontraram só Sonran. Os bandidos levaram Azan. Sonran foi para o hospital em coma. Benjamin foi sozinho atrás de Azan. Ele encontrou, mas levou um tiro e voltou sozinho e foi direto para o hospital. Sachin e os outros acharam Azan e o levaram para o hospital. Sonran acordou e Benjamin, sim, o bem se foi. Preciso falar que desidratei? Não, né? Depois de um tempo, Azan acordou e junto com a Sonran, eles voltaram para a China. Meses se passaram e Azan não ficou nada bem psicologicamente falando. A médica dele recomendou que o internasse em uma clínica psiquiátrica. Sonran não concordou e ela tentou cuidar dele sozinha. Mas foi em uma ida ao hospital que tudo desandou e para não magoar, não envergonhar, não decepcionar, Azan decidiu ir embora, sem falar nada para ninguém. Aliás, ele falou com o pai e pediu para ele o internar em um hospital psiquiátrico. Após conversar com a mãe,
Sonran foi até o pai dele e ele a levou até o hospital. Eles conversaram sobre o diário dele e ela tornou realidade a última linha, o último desejo, a última coisa que ele queria. Eles casaram e fugiram. Sim, eles foram embora. Seis meses depois, Chanbei permaneceu no orfanato. Doutora Peichan permaneceu solteira após o falecimento de Benjamin. Sachin voltou para a universidade de jornalismo para cumprir também o último pedido de Benjamin. Sonran e Azan partiram para um lugar onde eles conseguiram ficar em paz. E foi assim que o drama terminou. 처음부터 혼자였던 거야 설명할 수 없는 공허함에 언제부턴가 슬픈 기억만 찾고. O que falar desse drama? Difícil conseguir expressar tamanha emoção que a história proporciona. Esse, como eu falei pra vocês, é o meu primeiro dorama de 2025 e a China já começou me deixando desidratada. Esse drama ele é sensível, profundo, delicado, realista, cruel. Ele não tem absolutamente nada de clichê. É uma história profundamente dolorosa e emocionalmente intensa. Apesar da tristeza, o drama transmite uma mensagem poderosa ao mundo sobre a guerra, saúde mental e amor verdadeiro que se transformou em uma dependência emocional. Esse drama mostra a crueldade que a guerra pode causar na vida das pessoas de bem, na vida das pessoas que estão lá para ajudar. São danos que essas pessoas carregarão para o resto da vida. Azan ficou com problemas psicológicos sérios e eu achei de extrema importância o drama abordar esse tema e permanecer com ele até o final. E não simplesmente depois de um tempo mostrar Azan curado. Ainda bem que eles não fizeram isso. Ainda tivemos duas perdas, Janlin e Benjamin. Como eu chorei. Os dois mais engraçados, responsáveis, com histórias de vida emocionantes. Comecei não gostando nem um pouco do Benjamin e terminei amando esse homem. Claro que meu coração ficou despedaçado quando ele se foi. O final, bem, os 3 últimos episódios, se você não está bem psicologicamente, não assista, por favor. Eu não tenho nenhum problema e eu fiquei abalada. Azan e Sonran ficaram juntos, mas no outro plano, não aqui na Terra. Azan estava tão ferido que ele não queria mais viver nesse mundo. E Sonran não queria viver em um mundo onde Azan não estivesse. Eles decidiram desistir juntos para acabar de vez com todo o sofrimento. Sabe o que é mais triste? Eu já imaginava que essa história terminaria assim. Exatamente como ela começou, triste e dolorosa. Exalto aqui a interpretação dos personagens, atuações perfeitas. Eles entregaram muito. Chan Sang-yeon e Lian Jun tiveram química e entregaram emoções. Chorei do começo ao fim, as músicas foram perfeitas e eu terminei esse drama com alguns "e se" na cabeça. E se Chanbei não tivesse pedido Sonran para ficar mais 5 dias no país? E se a médica do Azan não tivesse permitido a viagem dele de volta para a guerra? E se Sonran tivesse voltado antes, como eles queriam inicialmente? Infelizmente, nada disso aconteceu e o final foi o mais triste e trágico possível. É isso, gente. Eu sei que o drama ele é bem mais do que isso que eu descrevi. E eu não passei nem 1% do quão emocionante ele é. Se você estiver preparada, vai lá assistir. Mas se você também não estiver, tá tudo bem. Eu sei o quão doloroso ele foi. Eu sei que ele não é para qualquer um. E eu sei que eu vou ficar com esse drama por um bom tempo na minha cabeça. É isso. A Oliveira Branca está disponível
no 웨이펀 Sub. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어 색이 바래진 그날의 기억을 모른 척하려 두 눈을 감았어 이젠 아무렇지 Beijo. Amo vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 너란 기억이 다물지 못했나 봐 함께 들었던 그때 그 멜로디가 들려 넘기질 못해 멈춰진 시간 속에 그 노래 네가 좋다면 언젠가 들려준 곡 흔하디 흔한 그저 그런 love song 그런 그 노래가 왜 이제 와서야 모든 가사가 다 내